Olá, olá, seja muito bem-vindo à nossa célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. E que a graça e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, amém? E eu me chamo Leane e nós vamos continuar o que nós falamos na quarta-feira, amém? Como ser alguém fora da curva. Tem 8 características. Eu falei sobre 4 e hoje nós estaremos falando sobre as outras 4 características de alguém que é fora da curva. Amém? E então, primeiramente, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor esse momento, Pai da célula digital, que o Senhor venha guiar, Pai, a minha mente, os meus pensamentos e o meu falar. Que a Tua palavra seja pregada, Pai. E que o nosso espírito ele venha ser alimentado. E que nós venhamos entender, Pai, o que nós precisamos fazer para ser uma pessoa fora da curva. Segundo a Tua vontade, o Teu querer, segundo a Tua palavra. Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos falar sobre Daniel, continuando de quarta-feira. É a nossa base bíblica, vai ter outros sobre Daniel, é Daniel capítulo 6, versículos 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo, sobre o reino. E hoje nós vamos falar sobre a quinta característica, hábitos consolidados. Daniel tinha um hábito consolidado que ninguém mais tirava ele da oração. Nada que acontecesse quebrava aquele hábito diário que ele tinha entre o Senhor e ele. E aí eu te faço uma pergunta, será que nós estamos consolidados? Será que nós temos uma rotina? Será que nós temos algo firme com o Senhor? Ou quando chegam as lutas, os problemas, às vezes na família, ou você descobre uma doença, ou surge aquelas brigas, aquelas fofocas no meio do trabalho, e isso já te tira da direção, isso já é às vezes uma fechada no trânsito, sabe? Às vezes alguém falou coisas que você não gostou e isso já te desestabiliza e você já perde o foco da oração. Essas coisas pequenas, as pequenas raposinhas que vêm para destruir, para tirar o nosso foco. Mas homens e mulheres fora da curva, elas têm hábitos consolidados. Elas têm rotina, elas são perseverantes, elas são insistentes, elas permanecem, mesmo diante do dia mau. Não deixe de orar, nem ler a palavra, nem ir para a igreja, nem jejuar. Estão se movimentando, estão avançando mesmo diante das adversidades. Um homem e uma mulher fora da curva, eles não deixam de orar, eles não deixam de buscar o Senhor, eles não deixam de jejuar, eles não deixam de estar em constante movimentação, crescimento, avanço, por causa das adversidades. Eles permanecem focados no propósito que eles têm com o Senhor. E eles não param, não importa o que está acontecendo ao seu redor. A sua confiança está no Senhor. Um homem e uma mulher fora da curva, eles têm convicção de quem eles são, eles têm convicção de quem é o Deus que eles servem. Quem só ora quando o problema aparece, essa pessoa ela não desenvolve intimidade com o Senhor. Ela apenas desenvolve uma dependência emergencial. Só lembra de Deus quando precisa. Sabe?
Quando você só liga para um amigo quando você precisa? E fora disso, às vezes você liga para um familiar quando você está necessitado, às vezes de um dinheiro ou de uma ajudinha. Aí você lembra dessa pessoa? É assim que muitas pessoas são com Deus. Só lembra dele no momento da dificuldade, nos momentos difíceis, mas quando tudo está bem, eles não lembram. Ou às vezes só lembra, não, eu vou para a igreja para tirar um desencargo da consciência, um peso. Mas no dia a dia eles não têm intimidade. É que nem aquele homem que só quer namorar e não quer ter um compromisso verdadeiro com a mulher. Ele só quer namorar, só quer... Não, nós estamos bem assim, por quê? Casar. Entendeu? Mas Deus nos chama para nós termos um compromisso com Ele. Deus nos chama para nós termos intimidade com Ele. Todos os dias. E que o Espírito Santo nos dê força e nos ajude a nos rendermos cada dia mais ao Senhor. Sexta qualidade, a sexta característica, honre a Deus e receba a posição. Está lá em Daniel, capítulo 10, dos versículos 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. A demora de uma resposta não significa que a sua oração foi recusada por Deus. Deus normalmente está agindo nos bastidores. E Daniel sabia disso. Por isso que ele continuou. O primeiro dia, o segundo dia não teve resposta, o terceiro, uma semana, 7 dias, 14. Mas no último dia, desse jejum, desse propósito que ele colocou no coração dele, o anjo foi liberado. Mas desde o primeiro dia que nenhum anjo fala, foram ouvidas as tuas palavras. E é por causa delas que eu vim. Por causa das palavras que eu vim. E ele perseverou, que nem eu falei. Na oração, passasse o tempo que fosse. Ele sabia que a resposta chegaria. Por isso, não deixe de orar pela sua família. Ore pelos seus parentes. Ore pela sua liderança. Ore pelos seus amigos. Ore por todas as áreas da sua vida. Não desista, por mais que hoje você não esteja vendo. Por mais que hoje o que mais você esteja vendo são aqueles que estavam na presença do Senhor e se desviaram. Perdão. Que se desviaram do caminho do Senhor. Ou que você não tem visto união na família. Você vê pessoas que não servem a Deus unidas. Que não tem brigas, que elas sentam, que elas conversam. E você não tem visto isso no meio dos teus. Mas não desista de orar pelos seus. O Senhor está trabalhando, é que nem aqui com Daniel. A resposta não veio no primeiro dia, não veio no segundo. Mas depois de 21 dias, ele obteve a resposta. Então, às vezes, não importa se passou anos, se tem passado 10, 20 anos que você tem orado pelos seus. Creia que o Senhor é fiel para restaurar, para trazer de volta aquele que se perdeu. Para quebrar toda a dureza do coração de cada um. Então, não desista. Nós temos que ser que nem Daniel, persistentes, haja que houver, firmes no Senhor, amém? Lá em Daniel, e aí em Daniel, capítulo 2, versículos 30, vai nos dizer: e a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Aqui o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho onde ele pediu que revelasse o que significava esse sonho, senão ele mataria todos. E Daniel pediu, que nos dizem
Daniel, capítulo 2, 30, que nem eu falei. Só que vamos começar no 2. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Isso no 5, Daniel capítulo 2, 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho e seus servos lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido, isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois combinaste palavras mentirosas e perversas para a proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Aqui o rei Nabucodonosor disse: eu quero que vocês me digam qual foi o sonho que eu tive e a interpretação desse sonho. E aqui a palavra que diz que nenhum dos magos, nenhum dos caldeus, nenhum dos feiticeiros poderiam. Eles falaram que isso é impossível. Que eles precisariam, pelo menos, que o rei falasse qual foi o sonho. E aí o decreto do rei foi que fosse morto todos eles, todos os sábios que tinha ali, todos os feiticeiros, todos os que interpretavam o sonho. Ele mandou matar todos. Aí chegou no ouvido de Daniel. E Daniel disse: peça tempo para o rei, que eu vou orar ao meu Deus. E o rei Nabucodonosor, ele só deu um dia. Eu acho extraordinário, esse nosso Deus, ele é poderoso. E nesse dia, nesse momento que Daniel foi orar, o Senhor deu o sonho que Nabucodonosor teve e trouxe a interpretação. Aqui em Daniel capítulo 2, 30, que Daniel fala, né? Que a interpretação pertence a Deus. Por isso que nossa sexta característica é honre a Deus e receba a posição. E Daniel nunca trouxe para ele a honra, a glória, ele sempre entregou, sempre deixou claro que a honra e a glória vinha de Deus. Que era Deus que trazia as interpretações, que Deus é que dava sabedoria para ele. Esse espírito excelente vinha de Deus sobre a vida dele. E Deus usou Daniel. E Daniel pediu que o rei perdoasse e conservasse a vida dos demais. E o Senhor deu para Daniel. Deu para Daniel o sonho e a interpretação. E Daniel não se vangloriou, nem deixou que a soberba e o orgulho tirassem a glória que pertencia somente ao Senhor dos céus, o soberano. Ele deu a honra para o Senhor. Daniel entregou a honra a Deus, e Deus entregou a posição para Daniel. Nunca queira para você os méritos que pertencem somente a Ele. A honra é dele, a glória é dele, o favor é dele, a sabedoria vem dele, a sua vida vem dele. Tudo vem dele. Tudo pertence a ele. E 7. Intercessor. O homem e a mulher fora da curva, eles são intercessores. Por isso que lá em... Vamos ver? Daniel 9...
Daniel 9, versículos 4 e 5. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Esse é o coração de um verdadeiro intercessor. Deus quer que você interceda por pessoas. Ele quer que você interceda, às vezes, por alguém aí do seu trabalho, ou às vezes um vizinho, ou no seu bairro. O Senhor quer que você venha servir. Perdão. O Senhor quer que você venha servir as pessoas. O Senhor quer que você venha se importar com elas. Por mais que elas estejam num lamaçal de pecado, nós também somos falhos. Nós temos os nossos erros. E Jesus não acusa ninguém. Não, quem acusa é o diabo. O Espírito Santo, ele nunca vai te acusar, não. Pelo contrário, ele vai te constranger. Ele vai falar com doçura. Ele vai te constranger a você sair desse caminho mau e ouvir a voz dele. É isso que o Espírito Santo faz. Nós precisamos sermos melhores a cada dia. Daniel orou, clamou pelo povo. Pediu a Deus que tivesse misericórdia do povo e dele. Misericórdia pela sua casa. Misericórdia pelo seu marido. Misericórdia pelos seus filhos. Misericórdia pelos seus parentes, os seus amigos. Peça misericórdia para o Senhor, pela sua vida, pela sua casa. Que o Senhor tenha misericórdia. Às vezes o seu marido ainda não conhece a palavra, não se converteu. Peça ao Senhor misericórdia. Que o Senhor guarde ele, que o Espírito Santo convença ele, convença os teus filhos, convença você mesmo. Que você precisa mudar cada dia mais. Nós precisamos mudar cada dia mais. Nós precisamos sermos diferentes. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Longe de vós toda a gritaria, toda a maledicência. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Consolador, do Intercessor, da força que vem do Senhor, para que nós venhamos conseguir sermos cada dia pessoas diferentes. Oitava característica: decida perder tudo a negociar sua fé. Daniel, capítulo 6, dos versículos 20 e 22, vai nos dizer: chegando-se ele à cova, quem? O rei, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel decidiu perder tudo, inclusive a própria vida, do que negar a sua fé ao Deus vivo. O lindo da história de Daniel não é que ele saiu vivo da cova, mas sim que ele entrou nela sem negociar sua fé e os seus princípios. Por mais que você esteja passando momentos difíceis na sua vida, não negocie a sua fé, não negocie os seus princípios diante do Senhor. Mesmo diante da morte, da perseguição, mesmo diante das calúnias mentirosas, a fidelidade não é medida pelo resultado, e sim pela disposição. A disposição, sim,
a disposição de não negociar sua fé, a disposição de não negociar os teus princípios, os teus valores, o teu caráter diante de Deus e dos homens. Daniel decidiu confiar em Deus e o mais o Senhor ia cuidar. Sabe quando você negocia a sua fé? Você sabe quando você negocia a sua fé? Quando você diz, se o Senhor não fizer, eu vou parar de te servir. Se o Senhor não fizer, eu vou largar tudo. Eu vou voltar para o mundão, eu vou voltar para a minha vida louca. Meu amigo e minha amiga, Deus, Ele não aceita barganha de ninguém. Não. Ele não aceita chantagem. É que nem aquele homem, né? Quando quer algo da mulher, faz chantagem barata. Isso você não me ama. Você não me ama mais, por isso que você não me quer mais, por isso que você tá pensando que eu tô te traindo. Sabe aquele homem que faz chantagem? E aí, nessa chantagem, ele passa a responsabilidade que é dele para a mulher. Inverte os papéis, como que ele fala de uma forma, é como se a mulher fosse a culpada. Mas você foi culpada disso, você foi culpada daquilo. A minha vida está sempre por causa de você. Eu vou te largar, eu vou procurar outra. É assim que muitos fazem com Deus. Querem fazer barganha, querem fazer chantagem, querem intimidar Deus, querem colocar medo. Mas nós precisamos saber que quem precisa do Senhor somos nós. Nós, sem Deus, somos miseráveis, perdidos. Mas o Senhor, sem nós, Ele permanece Deus. Ele permanece no controle de todas as coisas. Ele permanece soberano. Ele permanece o grande Senhor dos exércitos. É nós que precisamos dele, nós que somos dependentes dele. Então não podemos negociar nossa fé. Daniel preferiu perder tudo, mas não negociar a fé dele. Se o Senhor fizer, o Senhor permanece. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor permanece Deus. Eu não posso passar. Eu posso passar o que for, mas não vou abandonar o Senhor. Momentos difíceis, os dias maus, o tempo de deserto, de sequidão. A Bíblia fala assim que ainda que a videira ela mingue, né? Que ela não venha dar fruto, que ela venha secar, que ela esteja seca. Mesmo que os animais, eles não dão leite, não dão a carne. Ainda que o rio não dê a sua água, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Eu buscarei ao Senhor. Eu esperarei no Senhor. Em todo o tempo. Nos dias mais difíceis, permaneça com o Senhor. Caminhando. Eu falei, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele vai permanecer Deus. Então, permaneça em Deus. Você sabe por quê? Em Romanos, capítulo 8, versículos 28, vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas, porque nada está fora do controle do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor sabe como trabalhar na sua e na minha vida. Muitas das vezes é só nos tempos difíceis que nós aprendemos o que o Senhor quer de nós. Assim como Jesus, ele foi esmagado e Jesus não precisava disso. Mas foi por amor de nós. A azeitona ela precisa ser prensada, amassada, para que o azeite seja extraído dela. Então, infelizmente, é nos momentos difíceis que nós nos aproximamos mais de Deus e é nos momentos difíceis que a gente compreende o que o Senhor quer de nós. Amém? Eu deixo essa palavra para você e eu vou te deixar uns recadinhos.
Nós temos cultos todas as terças-feiras, que é o culto do avivamento, é às 20 horas. Quinta-feira nós temos a oração do Pai Nosso, às 7 da manhã, com o apóstolo José Iracete. Sábado nós temos a Nação Jovem, às 19 horas. Domingo, nosso domingo profético, com a Santa Ceia do Senhor. O profeta Vinícius vai estar lá, o profeta Ariano, o apóstolo José e toda a equipe. Juntas. Todos juntos para buscar o Senhor. Amém? Para servir ao Senhor. E nesse mesmo domingo, às 15 horas, tem um seminário de libertação com o apóstolo José Iracete. Então, se você vir de manhã no culto, aproveita, já fique, aguarde o seminário às 15 horas. Amém? Fique por lá, ou vá almoçar e depois volte. Amém? Você vai ser muito bem recebido. Você e a sua casa. Não desista de buscar o Senhor. Amém? E caso você não possa ir presencialmente, é transmitido pelo canal da igreja, @IEJN Alphaville, ou pelo canal do profeta Vinícius, @Vinícius Iracete. E também o seminário de libertação vai ser transmitido pelo canal da igreja. Amém? E o endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Alphaville, Barueri, São Paulo. Os nossos encontros aqui, que nem eu já falei, é toda quarta e sexta-feira às 7 da manhã. Às vezes a gente faz um pouco mais tarde. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigada. Pai, obrigada pela tua boa mão, Senhor, obrigada, Pai, pelos teus cuidados, obrigada pelos livramentos, obrigada pela saúde, obrigada pela nossa família, obrigada que é através do Senhor que nós temos força para prosseguir, porque sem a tua presença nós não iríamos conseguir de forma nenhuma. Nós declaramos a nossa dependência de ti, seja a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza de todos os dias. Renova o nosso ânimo, fortalece a nossa fé. Leva, Senhor, a nossa mente cativa à obediência a Cristo. Senhor, guarda o nosso coração, que nós venhamos guardar a tua palavra venhamos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Senhor, obrigada por todos os teus benefícios. Obrigada pelo alimento na nossa mesa. Obrigada porque o Senhor tem nos dado ar para que venhamos respirar todos os dias. Obrigada pela tua boa mão. Obrigada pelas tuas misericórdias, Senhor, que elas se renovam todas as manhãs. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão. E nos ajuda, Senhor, a andarmos firmes e firmados na rocha que é Cristo Jesus. Assim, Pai, eu oro e eu te agradeço pela tua fidelidade, que o Senhor venha visitar cada um, Pai. Que for ouvir, Pai, essa palavra, essa oração. Que o teu Espírito Santo, Pai, fale com cada um. E que o Senhor traga, Pai, um refrigério. Traga um renovo, Pai. Traga ânimo, traga coragem para essas pessoas. Que elas não venham desistir de te buscar, Senhor. E crendo que o Senhor é um Deus que trabalha para aqueles que confiam em ti, Pai. O Senhor é um Deus que trabalha, Pai. O Senhor é um Deus que não perdeu o controle de nada. Tu estás, sim, Senhor, no controle da nossa vida. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nunca se esqueça o quanto que Jesus te ama, o quanto que você é precioso, preciosa para o Senhor. Não desista de buscar pela sua casa, não desista de buscar pelo seu marido, pelos seus filhos. Não desista de buscar o Senhor. Que no tempo certo o Senhor vai trazer a recompensa. Não desista de lutar. Não desista. Não pense em parar, não desista. Não pare, continue lutando, buscando. Grandes coisas o Senhor fará. Amém? Deus abençoe. Um abraço.